Não é bíblico você ajudar quem não quer trabalhar. Se ela está procurando emprego e ainda não encontrou, tudo bem, você deve ajudar e a igreja deve ajudar. Mas se ela nem procura emprego e ainda acha que as pessoas são obrigadas a sustentá-la, Paulo diz: não dê dinheiro, não ajude quem não trabalha. Se você quiser brigar, briga com Paulo, não comigo. Quer ver um outro critério? Quando a igreja tem viúvas, que era o contexto do Novo Testamento, viúvas eram desamparadas. E a igreja precisava ajudar as viúvas. Mas Paulo coloca um critério em 1 Timóteo 5, de 5 a 8, ele diz para a igreja primeiro perguntar: a viúva tem filhos? Se ela tem filhos, a igreja não vai ajudar, os filhos têm que ajudar ela. Segundo, se ela não tem filhos, Paulo tem netos. Se não tiver netos, aí a igreja ajuda, entendeu? Primeiro a igreja tinha que olhar para ver se ela é uma viúva que é desamparada mesmo. Se ela tem filhos, a igreja tem que exortar os filhos a sustentá-la, porque é obrigação deles honrá-la. Se ela não tem filhos, vê se tem netos. Estão observando que a Bíblia dá critérios, não é assim, dá esmola, dá ajuda, ajuda quem pede. Você não é Silvio Santos. Não há nenhuma obrigação disso. Quando Jesus fala aqui de dar esmola, é lógico que Jesus não está aqui nesse texto preocupado em dar critérios como dar esmola. A intenção dele é outra, ele está falando dos hipócritas aqui, ele está falando das nossas motivações. Eu apenas estou esclarecendo com outros textos para que você não saia daqui pensando que eu ensinei que você deve dar esmola ao primeiro que parar na porta da igreja, o primeiro que for na porta da sua casa, ou que te para no semáforo. Não, há critérios bíblicos para se ajudar as pessoas. E você deve observar esses critérios. Mas voltando ao nosso texto, o Sermão do Monte tem uma unidade temática. O que é isso? Há um tema principal, há um assunto principal no Sermão do Monte. E poderia dizer que o tema central do Sermão do Monte, que Jesus apresenta, é mostrar quem é e como vive o cidadão do reino dos céus. Quem é o cidadão do reino dos céus e como ele vive. Esse é o tema principal do Sermão do Monte. E Jesus, em nenhum momento, ele foge desse tema. Ele aborda aspectos diferentes desse tema. Quando nós olhamos, por exemplo, no capítulo 5 do Sermão do Monte, Jesus descreve quem pertence ao reino dos céus. Quem é que pertence ao reino dos céus? O bem-aventurado. Quem é que pertence ao reino dos céus? Aquele que é sal e luz na terra. Quem pertence ao reino dos céus? Aquele que cumpre os mandamentos. Agora, no capítulo 6 e 7, Jesus mostra, é a segunda divisão do Sermão do Monte. Ele mostra a integridade desse cidadão do reino e como ele se relaciona com o reino dos céus. E aí, então, o que isso nos ajuda a entender? Que dar a esmola a quem precisa do pão é uma atitude do cidadão do reino dos céus. Mas não é só dar a esmola a quem precisa do pão, porque o fariseu também dava, mas é dar a esmola pela razão correta. É agir como bom samaritano que Jesus contou na parábola. Agora, quais são esses critérios que deve reger o cidadão do reino dos céus quando ajuda o que precisa do pão? O verso 3 nos mostra isso. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. É verdade que a mão direita para o judeu era a mão santa, a mão pura. A mão esquerda, a mão pecaminosa, impura. Coitados dos canhotos. Então, os canhotos eram amaldiçoados. A mão esquerda não é a mão boa. Aliás, no Brasil, não muito tempo atrás, era meio que preconceito. Havia um preconceito para quem era canhoto. Havia dificuldades sérias para isso. Até algumas crianças no passado, bem lá no passado, tinham as mãos amarradas pelo professor para não escrever com a mão esquerda, porque isso era visto como um problema psicológico. Mas aqui não é o caso. O judeu entende que a mão direita é a mão pura e a mão esquerda é a mão impura. Mas o que eu quero mostrar para você é que não é isso que Jesus está dizendo.
Ele não está preocupado com essa questão cerimonial. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o que uma mão dá, que a outra não veja, não é isso que ele está dizendo? O que os fariseus faziam? Eles iam nas ruas, nas sinagogas, verso 2, buscando ser reconhecido pelos homens. Eles buscavam, de fato, ser visto pelos homens. Mas agora o cidadão do reino dos céus, ele é aquele que se esforça para nem ele mesmo ver que ele deu. Ele se esforça tanto para ser discreto, tanto para não ser orgulhoso, tanto para não aparecer, que é como se ele escondesse dele mesmo. Está entendendo? O hipócrita, ele quer mostrar para todo mundo. Ele quer pôr no Facebook que ele está entregando cesta básica. Ele quer mostrar no Instagram que ele está fazendo. Ele quer mostrar tudo que ele faz. Ele quer o aplauso dos homens. Ele quer o destaque na igreja. Ele quer trombetas ao seu redor. Então ele é um marqueteiro. Ele é aquele que gosta do marketing, de criar uma imagem acerca dele mesmo, que ele próprio sabe que não é. Ele é um ator, ele gosta de palco. Agora o cidadão do reino, Jesus diz, não, o que ele dá com a mão, a outra nem vê. Ele tem um esforço e um temor de não fazer nada para ser visto pelos homens, porque o seu desejo é outro. Ele não tem essa intenção, ele luta contra isso. Ele busca não fazer estas coisas. Por quê? O texto fala no verso 4, para que a tua esmola fique em secreto. Lembra aquele texto de Deuteronômio que eu citei no início? Lá a ordem é para dar voluntariamente. Esse dar voluntariamente não é para ser visto pelos homens. O que Jesus diz é que o cidadão do reino, ele entrega em secreto. Por que ele faz isso em secreto até para si mesmo? Ele fica tão preocupado e tão com medo de ser envolvido pela vaidade, pela arrogância, pelo reconhecimento dos homens, que é como se ele, lógico, não há como esconder de si mesmo, mas é como se você pudesse esconder de você mesmo. Eu não quero nem que eu veja o que eu estou fazendo, mas é lógico, é apenas uma metáfora. Jesus está usando uma metáfora para dizer isso. É como se eu pudesse esconder de mim mesmo o que eu estou fazendo, porque se eu mostrar para o meu coração vai querer que apareça. Então eu luto contra mim mesmo para não fazer isso. E aí, quando nós olhamos para esse texto, há uma passagem que mostra que os discípulos tiveram esse desejo no coração. A mãe de Tiago e João chegou até Jesus certa vez e perguntou a ele se, quando ele vier no seu reino, se um filho podia sentar à direita e outro à esquerda dele. Olha só a pretensão dessa mãe. Senhor, meus filhos são especiais, discípulos do Senhor. No seu reino, o Senhor pode colocar uma à direita e outra à esquerda? Aquilo causou um problema enorme entre os discípulos, começaram a reclamar e falar e tal, até porque alguns queriam sentar à direita e à esquerda, provavelmente. E aí o Senhor Jesus, ele vai falar isso lá em Mateus 20, verso 25 a 28, aí diz lá, então Jesus chamou os discípulos que estavam lá reclamando disso, querendo destaque, ele sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Isso acontece no reino dos homens. Os maiorais mantêm domínio sobre os outros, ele diz. Mas Jesus diz, não é assim entre vós. Pelo contrário, ele diz, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus diz, no meu reino, quem tem destaque é quem quer servir. Quem tem destaque é quem não quer dominar os outros. Quem destaca no meu reino, de fato, é aquele que me imita, porque eu vim para servir. Então vocês estão brigando e querendo destaque. Vocês
estão agindo de forma como os fariseus, escribas, ou como os dominadores desse mundo, mas o cidadão do meu reino é aquele, o grande é aquele que serve. Veja então, a lógica de Jesus é completamente contrária, não só dos fariseus e escribas, mas é o contrário ao que o mundo ensina. O que você aprende no seu trabalho, na escola, na faculdade, é que você tem que ser melhor que o outro, que você tem que destacar, que você tem que superar o outro. Mas que Jesus fala, não, você tem que servir o outro. Você tem que me imitar em fazer isso.